Página 10, número 2, Paulo orou pela igreja para a compreensão dessa posição. Efésios 1, 15 a 23. Esse é muito importante e um bom modelo para nós. Mais uma vez, simplesmente sabendo as coisas intelectualmente não é suficiente. Nós precisamos compreender as verdades espirituais. Nota a palavra compreensão. Isso é diferente do que entender e conhecer. A ideia é que as ideias estão enraizadas na nossa vida. Então, nós devemos ler a Bíblia dessa maneira, com uma atitude de oração, orando, pedindo a compreensão de Deus, porque Paulo falou as verdades, daí orou pelas pessoas compreender. Alguns anos atrás, eu estava dando aula na Palavra da Vida. Eu decidi levar isso muito a sério. Eu comecei a orar pelos meus alunos para compreensão espiritual e fez uma grande diferença. Os outros professores estavam chegando para mim perguntando: Bruce, o que você está fazendo diferente? Eu falei: simplesmente orando pelos alunos. Isso transformou vidas. De fato, quando eu fui para Campinas para um projeto, eu fiquei fora 2 semanas. E quando eu voltei, um dos alunos falou comigo: Bruce, você parou de orar por nós quando você estava viajando, né? Eu falei: parei. Eu estava muito ocupado, 6 horas de manhã até meia-noite. Ele começou a lagrimar e falou: a gente sentiu. Semente 6, Efésios 1, 15 a 18. Um líder eficaz ora pela iluminação espiritual das pessoas. Efésios 1, 15 a 18 fala: por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus e o amor para com todos os santos, não cesso de dar graças por vós, fazendo menção de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Mais uma vez, um líder eficaz ora pela iluminação espiritual das pessoas. É muito importante estudar a palavra para entender nossa posição em Cristo, mas dependemos do Espírito para compreender sua profundidade. Por isso, precisamos orar pelas pessoas que estamos ensinando e pelas nossas próprias vidas. O trecho que acabamos de estudar, Efésios capítulo 1, 1 a 14, é muito difícil de entender espiritualmente e impossível de compreender-se intelectualmente. Depois de dar um resumo da nossa posição em Cristo, Paulo orou pela compreensão dos leitores. Quando compreendemos essas verdades, é essencial que imediatamente olhemos para Deus em adoração, para essas verdades terem um impacto nas nossas vidas espirituais. Eu posso falar, cada vez que eu começo a estudar um trecho e simplesmente estudar não tem impacto na minha vida. Mas quando eu volto e processo isso na presença do Senhor, conversando com Ele, isso muda minha vida. Perguntas e exercícios. Número 1. Assista ou escute um culto pentecostal. As pessoas estão crendo na sua posição em Cristo ou buscando algo de fora dela? Número 2. Como você entende a compreensão espiritual? Número 3. Como podemos obter compreensão espiritual? É necessário estudar profundamente? Número 4. Leia o primeiro capítulo de 1 Coríntios. Como foi que eles chegaram a compreender a palavra? Número 5. Faça a oração de Efésios 1, 15 a 23, aplicando-o à sua vida cada dia por uma semana. Ponto A. O motivo da oração. Efésios 1, 15. É por este motivo, por esta razão, ele vai orar. Qual foi o motivo? Tudo que está em versículos 3 até 14. Ele descreveu nesses versículos o plano soberano de Deus, o plano de Deus para redimir a humanidade, a obra do Pai, sua eleição, que Ele é arquiteto da nossa salvação. Jesus Cristo, que pagou pela nossa salvação, e o Espírito Santo, que aplicou na nossa vida, nos selando. Então está falando do plano soberano de Deus para redimir nossas vidas. Qual foi esse motivo? Número 1, que também levou ele a orar, era isso. Também eu, tendo ouvido a fé,
o melhor traduzido, quando eu ouvi, o porquê eu ouvi da sua fé que há entre vós no Senhor Jesus, que existe entre vocês, esse fé que ele viu que era uma genuína evidência da sua salvação. E ele falou, e o amor para com todos os santos. Quer dizer, fé, amor e esperança são as três coisas que Paulo sempre visou como evidências de uma salvação genuína. A fé significa a confiança no Senhor Jesus Cristo. Não é a autossuficiência, mas uma confiança que leva a gente a nos entregar para Ele. Então, quando ele falou, eu ouvi da sua fé genuína. E essa fé genuína foi demonstrada como? O amor para com todos os santos, todos os seguidores de Jesus. Então, essas pessoas tiveram uma genuína fé e evidência disso, que o amor que eles tiveram pela igreja, pelo corpo de Cristo que existia entre eles. Cadê a esperança nisso? Está lá para baixo. A gente vai ver que ele está orando para eles entender mais sobre essa esperança. Mas ele começou com fé e amor. Queria falar isso. Fé, eu gosto de definir assim. Eu vendo minha vida pela ótica de Deus, porque fé é vendo o que a Bíblia fala sobre minha condição, sobre Jesus Cristo e como Jesus Cristo aplicou sua vida em mim. E amor é eu olhando na vida das outras pessoas pela ótica de Deus. Muitas vezes a gente olha com o lado humano em vez de ver as pessoas pela ótica de Deus. Então, fruto da fé é amor genuíno. Também ele falou, por isso, visando que veio o passado, também vendo que eles verdadeiramente eram convertidos, olha o que ele falou, não cesso, eu não me paro de agradecer a Deus por vós, fazendo menção de vós em minhas orações, literalmente lembrando você quando eu oro. Então, esse mostra como essa igreja era amada por ele, porque ele sempre lembrou, e cada vez que ele lembrou do amor genuíno, a fé genuína, e isso levou ele a agradecer a Deus pela vida dessas pessoas. Então, eu sempre acho interessante como Paulo começou suas orações com agradecimento quando ele lembrou das pessoas. Isso é muito importante porque é uma coisa que falta em nossas vidas. Então, nota características de oração no ponto B, versículo 16. Era constante, ele falou sem cessar, eu não me paro de orar por vocês. Visando o passado, ele estava agradecido por eles, mas também ele está visando o futuro. Ele estava orando, intercedendo por eles constantemente. E ele estava olhando sempre para Deus, porque ele estava agradecendo a Deus por eles constantemente para isso, para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele falou isso, Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhando para Deus, ele fez esse louvor, o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele estava olhando para cima. A intercessão estava direcionada ao Pai mediante o Filho. Algumas pessoas têm me perguntado se devemos orar a Jesus, ao Pai ou ao Espírito Santo. Melhor jeito de ver é que devemos orar ao Pai mediante Jesus Cristo no poder do Espírito Santo intercedendo por nós. Geralmente você pode ver que Paulo especificamente direcionou suas orações ao Pai. Agora, você pode ver que ele direcionou os agradecimentos ao Filho também. Então, ele falou, obrigado, Jesus. Eu agradeço o Pai e o Filho para as coisas. Mas, geralmente, as petições, as orações estavam direcionadas ao Pai mediante o Filho. Agora, por que? Uma pergunta que deve surgir na nossa mente, lendo essa oração, em versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, por que ele falou todas essas coisas aqui? Primeiramente, Jesus não é Deus, então por que ele fala o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo? Ele está visando a humanidade de Cristo aqui, quando ele chamou ele nosso Senhor Jesus Cristo, porque Jesus foi um exemplo de oração. E ele falou, mesma maneira que Jesus Cristo, que é Deus encarnado, orou na sua humanidade ao Pai, nós estamos orando do mesmo jeito também. Ele está intercedendo ao Pai através de Jesus Cristo. Daí ele chamou o Pai da glória. Isso é a essência de quem Deus é, o brilho dele. Quando você fala o Pai da glória, deveria ser traduzido o Pai glorioso. Está atribuindo esse aspecto, é uma expressão que os judeus usaram para falar do Pai, é a totalidade dos seus atributos, de suas qualidades. Mas ele falou, eu não cesso de dar graças quando eu oro,
Qual é o conteúdo da sua oração? Para que Deus faz o quê? Vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Então, ponto C fala o conteúdo da oração, a percepção espiritual. Em versículos 17 a 23, ele enfatizou esse aspecto de uma percepção espiritual. Nota, ele não orou pelas necessidades físicas deles aqui. Eu creio que em outras ocasiões ele fez isso, mas ele focalizou na percepção espiritual deles, para que Deus conceder um estado espiritual receptivo, em versículo 17. Então, a palavra espírito não tem artigo no grego, e nas suas Bíblias é corretamente traduzido com minúsculo. Isso não é o Espírito Santo, isso não é uma entidade espiritual, mas é um estado espiritual que ele está descrevendo. Não sei se é muito comum falar isso, mas ele tem um espírito de tristeza na vida dele. Quando fala isso, não está falando de uma entidade espiritual que tomou conta dele. Não está falando do Espírito Santo, mas uma mentalidade, um estado. Então, quando ele ora para o espírito de revelação e sabedoria, ele está descrevendo o aspecto de um estado receptivo para a revelação de Deus. Quer dizer, não está falando que Deus está dando novas revelações para nós, mas o estado de entender o conteúdo das Escrituras, de entender as verdades espirituais. É uma iluminação, não nova informação. Eu coloquei Lucas 2:32, que fala: Simão, quando tomou Jesus nas mãos, descreveu Jesus como luz para a revelação aos gentios e para a glória do seu povo de Israel. Então, está falando que Deus revelou sua mensagem, mas as pessoas com esse espírito de revelação dão conta de compreender a profundidade daquela mensagem. E também ele descreveu que deve ter um espírito de sabedoria. Isso é a prática, a habilidade de pegar a revelação de Deus, a palavra de Deus, discernir os princípios e aplicar na sua vida, na prática, a aplicação das verdades espirituais. Então, para mais enfatizar isso ainda, ele falou iluminando os olhos do vosso coração. Para enfatizar isso ainda mais, em versículo 18, ele falou, iluminando os olhos do vosso coração. Primeiramente, eu quero enfatizar que o coração é muito mais do que emoção, mas envolve seu intelecto, sua percepção, sua vontade, é o centro do seu ser. E isso é onde o Espírito Santo habita dentro de nós, no centro do nosso ser. Então, ele está falando de iluminar, não literalmente olhos, porque meu coração não tem olhos, mas iluminando minha percepção das profundidades da minha vida. Quando isso acontece, eu vou ter o espírito de sabedoria e revelação. Eu vou ter uma percepção espiritual para compreender a palavra, mas ele tem que começar iluminando os olhos do meu coração. Isso foi conteúdo de oração de Paulo. Você pode pensar que eu pulei uma coisa importante em versículo 17. Ele falou aqui no pleno conhecimento dele. Essa palavra, epignosis, é uma palavra que sempre se refere a uma familiaridade e intimidade com Deus. Então, o que ele está falando é que esse espírito de sabedoria, iluminação dos olhos, é sempre no contexto da nossa intimidade com Deus. Não acontece friamente Deus magicamente passando informação para nós, mas nossa percepção espiritual vai aumentando enquanto nós aproximamos a esse Deus. Agora, iluminação sobre o quê? Página 11 fala maneira de transformação do estado. Como é que a gente pega isso? Iluminação da percepção interior da pessoa para ver o quê? Ver e compreender a realidade da sua posição. Não apenas um reconhecimento intelectual dessas coisas, mas uma compreensão espiritual delas. Paulo não pediu para Deus desse algo para eles, mas que Deus abrisse seus olhos para perceberem o que já tem. Então não é uma coisa nova, uma coisa que vem sobre eles, que eles vão receber ou conquistar, como algumas pessoas falam, mas é abrir os olhos para saber o que já é uma realidade. Isso é fé. Agora, muitas pessoas podem afirmar muitas coisas intelectualmente. Por exemplo, eu posso afirmar Deus me ama. Sim, a Bíblia fala, eu sei que Deus me ama. Mas é outra coisa quando você começa a adorar a Deus e orar e entender
Realmente eu sou amado por Deus. Chega a ser uma convicção da nossa vida. E tem muitas pessoas que sabem intelectualmente o que aconteceu, mas essas coisas não afetam sua vida. Não há uma transformação da sua mente, do seu coração, e aí não há uma transformação das suas ações. Ele simplesmente gosta de escutar, sim, Deus me ama, Deus me perdoa, eu sou filho de Deus, e continua a sua vida. Então, é esta razão que Paulo está orando essas coisas, está orando para que essas coisas sejam uma realidade na sua vida. O que ele estava orando especificamente de ser iluminado sobre o quê? Número 1, esperança do chamamento. Isso é a grandeza do plano de Deus na eleição. O chamamento aponta para a eternidade passada, enquanto esperança visa o futuro. Então, quem que eu sou? Eu fui escolhido. Deus tem um plano para a minha vida. Eu tenho que olhar no passado e ver que Deus me escolheu. Daí, na minha vida, Ele fez uma chamada, Ele me chamou para uma esperança do futuro. Eu tenho que ver o plano inteiro de Deus. Coloquei aqui, esperança é fé direcionada a uma realidade futura. Olha, na minha vida tem altos e baixos, tem coisas que estão constantemente acontecendo na minha vida. Mas eu tenho que ver o futuro e ver o fim do capítulo. E eu já fiz isso. Eu conheço pessoas que pegam um livro e lê as últimas 10 páginas para ver o que vai acontecer no fim do livro. Eu já fiz isso antes também para saber o que ia acontecer no fim e para saber as coisas que estão acontecendo. Isso é meio ruim fazer isso, mas a gente tem esse privilégio. Nós podemos ler Apocalipse e saber o que vai ser o fim desse mundo, como que as coisas vão acontecer na eternidade. Mas o chamamento aqui é a fonte dessa esperança. A base da esperança para o futuro é a realidade do passado. Ele me chamou e eu tenho um futuro. Eu tenho 2 coisas que eu quero falar sobre isso. Eu lembro que quando eu e Lisa nos casamos, eu vi na cerimônia de casamento claramente a presença de Deus lá. Eu vi como Deus estava caminhando as coisas lá. E eu lembro à noite, a gente jantou juntos, porque nós nos casamos de manhã e viajamos. E eu sentei no restaurante e eu falei isso para a Lisa. Eu falei, Lisa, Deus estava presente hoje no nosso casamento. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ele nos trouxe juntos. Eu não sei se a gente vai enfrentar problemas. Provavelmente a gente vai, porque cada casal enfrenta dificuldades. Mas a gente podia sempre olhar para trás e olhar nesse dia de hoje e falar, sim, Deus estava presente. Deus nos chamou juntos. E isso ia nos dar esperança para o futuro, que Deus tem um plano para nosso casamento. Então, vendo o chamado, olhando no futuro. Eu falei em ponto F, a herança, nota como ele descreveu aqui, iluminando os olhos do vosso coração para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, vírgula. Segunda coisa, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Agora, essa herança é o futuro glória do céu, mas já gozamos parcialmente com os santos aqui agora. A riqueza, a palavra significa plenitude, a abundância da glória, é uma herança gloriosa. É uma coisa além do dinheiro, além de bens, além de qualquer coisa que podíamos imaginar. Ele falou para a gente ver esse chamamento e ver o futuro, a riqueza dessa gloriosa herança que temos agora e que vamos ter no futuro, porque nós temos essa esperança. Então, essas 2 coisas, esperança do chamamento e herança gloriosa que ele está descrevendo aqui, essa riqueza dessa herança, são coisas que aplicam hoje em dia e o futuro. Agora, por que é tão importante da gente ser convicto disso? Eu lembro que eu tenho um amigo que falou para mim um dia que ele sempre sabia que Deus ama ele. Isso foi coisa que ele aprendeu toda a sua vida. Ele estava pastoreando uma grande igreja na época e ele lembrou que quando ele era jovem, a mãe dele falou uma vez, Daniel, pega o lixo e leva para a rua. Então ele entrou na cozinha, pegou os sacos, levou para a rua, sentou e começou a assistir televisão de novo. E a mãe falou, Daniel, ele falou, ok, você levou o lixo para a rua? Sim. Você pegou do banheiro? Você pegou do porão? Você pegou do garagem? Não, só da cozinha. Daniel sempre faz as coisas pela metade. Então, ele falou que essas ideias caçaram ele por toda a sua vida como adulto.
Ele é pastor da igreja e ele pensou, Daniel, se você fosse um bom pastor, teria feito aquela visita. Se você fosse um bom pastor, teria orado mais. Daniel, se fosse um bom pastor, teria dedicado mais tempo ao estudo, preparação da sua mensagem. Daniel, sempre faz as coisas pela metade. Mas um dia ele estava lendo a Bíblia e finalmente a verdade da sua posição em Cristo se tornou uma realidade para ele. Já foi salvo, já conhecia o Senhor, mas não foi uma convicção que Deus ama ele incondicionalmente. E ele leu um versículo em Romanos 7 e de repente, pela primeira vez, ele viu sua vida pelos olhos de Deus. Ele caiu no chão chorando. Devemos orar para Deus mostrar essas realidades na nossa vida. Agora tem mais uma coisa, que era conteúdo que ele queria que nós entendêssemos, e ele dedicou o resto do capítulo praticamente nessa realidade, o poder de Deus que atua em nós. Mas eu achei tão importante isso que eu separei isso na próxima semente, semente 7.